Oi, gente, aqui é a Neia do canal Arte Decora. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de pintura em gesso. Hoje vamos aprender a fazer esse efeito marmorizado nessa peça que é uma réplica da Vênus de Milo. Aqui eu fiz uma releitura, um mármore um pouco mais colorido, com veias trabalhados e vitrificado. Fiquem comigo até o final e não percam nenhum detalhe desse lindo passo a passo. Essa é a peça que vamos pintar, uma réplica da Vênus de Milo. A estátua original encontra-se no Museu do Louvre, em Paris. Ela tem mais de 2 metros de altura, toda esculpida em mármore, e sua autoria foi atribuída a Alexandre de Antioquia. Já foi encontrada assim sem os braços, ninguém sabe o que aconteceu, e é uma obra de arte famosíssima no mundo todo. Eu já venho lixando a peça com essa lixa esponja. Ela parece uma esponjinha de louça, mas não é. Ela tem uma lixinha bem fininha dos dois lados dela. Eu gosto de usar ela porque ela dobra, ela entra nos cantinhos e ela não risca a peça, tá? Porque ela é bem fininha mesmo e macia. Então eu lixo toda a peça, porque é uma peça que é sem muitos relevos, a não ser ali no tecido, então ela é bem lisinha. Eu lixo e venho com o pincel tirando todo o pozinho que fica nos cantinhos da peça. Terminei de lixar, já venho passando a goma laca indiana. Essa peça eu estou preparando ela antes, tá? Com o pincel macio e a goma laca. Eu vou passando e já venho espalhando, porque ela é líquida, então ela escorre, tá? Venho espalhando e tirando todo o excesso. Então eu preparo toda ela com a goma laca indiana para depois vir recebendo a tinta. Passei em toda a peça até embaixo. Essas são as tintas que eu vou usar, é a acrílica fosca para artesanato. Pincéis macios. Aqui eu já vou começar a pintura, vou fazer toda ela com a cor de fundo Saara, essa cor é o Saara. Então eu pinto ela inteirinha por cima da goma laca, com essa cor Saara, que vai ser o nosso fundo, o fundo do mármore. Agora, com o fundo pronto, eu passei 2 demãos da cor Saara, vou começar o marmorizado. Peguei um pouquinho da cor amarelo ocre, misturei com o Saara, que já estava aqui na bandeja, e um pouquinho de água.
Fiz essa cor um pouco mais escura. Vamos começar agora o marmorizado. Com uma esponjinha, essa é uma esponjinha de lavar louça mesmo. Eu molhei ela, espremi um pouco, faço uma pequena trouxinha, pego a tinta. Venho agora dando carimbadas em cima da peça, tá? Vou encostando e soltando em vários pontos aqui. Eu faço bem irregular, bem aleatório, não é aquela fileira certinha, tá? São umas manchas bem irregulares. Feito isso, eu lavo a esponja na água, espremo ela de novo, torço. Lado limpinho. Venho agora por cima dessas manchas que eu fiz antes que seque, eu venho suavizando. Tá? Ainda não secou, o gesso seca bem rápido, tá? Então não pode demorar para fazer isso. Eu fiz aquelas manchinhas, limpei a esponja na água, torci. E venho agora por cima, batendo de novo, suavizando. Eu não posso esfregar, eu bato bem de leve, tá? Eu vou rapidinho aqui, mas é bem de leve, porque eu não posso tirar essa tinta de baixo. É só para suavizar e ficar um degradê. De levinho, venho por toda a peça, suavizando sem tirar essa tinta. Aqui eu fiz as primeiras manchas do mármore. Aqui eu acelerei a secagem com o secador, mas pode também deixar secando natural. Porque estava um dia frio, chuvoso, então eu preferi usar o secador. Venho fazendo aqui a parte de trás com a esponjinha igual fiz na frente, sem ser fileira, tá? Ó, movimentos irregulares, uns zigue-zagues, pra não ficar aquela coisa toda certinha, como se fosse uma filinha. Duas batidinhas e venho já suavizando, tá? Sempre com a esponja molhada, molho, espremo, dou a primeira carimbada com a tinta, depois eu lavo ela na água, no potinho, espremo de novo e venho suavizando essas manchas. Naquela misturinha que eu fiz com o amarelo ocre e Saara, eu venho acrescentando agora cappuccino, que eu quero uma manchinha agora um pouco mais escura. Cappuccino, um pouquinho de água, coloco a água como pincel mesmo. Veja como eu faço com a esponja, molho no potinho e torço. Pego agora essa mistura mais escurinha e vou fazer agora de novo a carimbada, mas em menos pontos da peça. Um mais longe do outro agora, tá? Lembrando que o gesso seca rápido, então eu carimbei, já venho suavizando antes que seque.
Estou suavizando. Agora com essa cor mais escura tem que tomar cuidado na hora de suavizar. Se ficar apertando muito várias vezes, ele pode aumentar demais essa mancha, tá? E eu quero esse escurinho em alguns pontos da peça, não é na peça toda. O primeiro, que foi com amarelo ocre, eu carimbei quase que a peça toda. E mesmo assim ainda aparece o fundo do Saara. Aqui eu venho com o cappuccino. Na hora de suavizar, toma cuidado para não aumentar muito essa mancha. Mas tem que aparecer boa parte do fundo, tá? Se não tomar cuidado, vai cobrir a peça inteira de marrom e a gente não consegue esse efeito marmorizado. São apenas algumas manchas aleatórias, bem irregulares e em degradê, tá? Que ela vai suavizando, ela não fica aquela mancha marcada na peça. Vejam como que ficou essa parte com o cappuccino. Agora eu estou usando a cor rosa ciclame, também diluída em água, mesmo processo, tá? E também alguns pontos agora, um mais longinho que o outro, tá? A primeira camada foi com amarelo ocre e foram vários pontos um perto do outro. Depois vem com o cappuccino, um pouquinho mais longe um do outro. Agora com rosa ciclame, um pouquinho mais longe ainda. Só algumas manchinhas. Bem irregulares, aleatórias, carimbo e venho suavizando. Aqui eu coloquei bastante água para não ficar muito forte esse rosa, então eu suavizei bem, deixei a esponja um pouquinho mais molhada e suavizei bem, tirei bem esse excesso da tinta. Faço a mesma coisa, tá? Na parte de baixo, aqui nesse manto, nesse tecido. Tudo que eu fiz com as outras cores também na parte de cima, eu fiz em toda a peça. Aqui eu venho com o pincel entrando bem nesses cantinhos, onde a esponja não alcança, com a cor rosa ciclame bem aguada, venho com o pincel. Agora eu vou fazer o mesmo processo com a cor areia lunar. Ele é um verde meio acinzentado, meio azulado. Diluir também com a água e a mesma coisa que eu fiz com as outras cores e também bem pouco agora. Bem longe um do outro, venho fazendo a mesma coisa, carimbando,
Depois limpa a esponja, torce e vem suavizando. Essa é a cor Areia Lunar. Agora, com o pincel 00 Liner, eu venho fazendo os veios do mármore. Com a tinta Cappuccino diluída em água, eu venho fazendo aqui como se fosse os rachados do mármore, tá? Faço como se fosse um galinho seco, como se fosse um raio, e venho risco o desenho e venho com o pincel limpando a parte de baixo, fazendo um degradê, um sombreado, para ficar um risco mais fininho. Passei a tinta e agora vejam que eu venho na parte de baixo com o pincel molhado e venho suavizando. Fica um sombreado embaixo desse risco, o risco fica mais fininho. Agora estou só com o pincel limpinho. Eu fiz o risco, limpei o pincel na água, tirei o excesso e venho suavizando. Ó, começo com movimentos bem irregulares, tá? Faço um tremidinho. E agora com a aguinha, olha, eu venho tirando essa parte de baixo, fazendo um sombreado e ficando um risco bem fininho. Eu não apago todo o risco, eu apago só uma parte para ficar um sombreado. Para dar um efeito mais de rachado mesmo. Ó, fiz grosso, venho agora afinando, suavizando essa parte de baixo, sem pegar em cima do risco, só embaixo, faço esse degradê e esse jogo de sombras. Tá? Não é só simplesmente riscar. Risquei, limpo o pincel e venho na parte de baixo fazendo um sombreado. Agora eu vou fazer com o pincel chanfrado para vocês verem que também dá para fazer. Não é só com o liner, tá? Tem pessoas que têm mais facilidade para fazer com o pincel 00, o liner ou o filete. Mas eu gosto mais de usar o chanfrado. Olha, pego a tinta com a pontinha do pincel, a tinta sempre diluída, e venho fazendo, olha, com a pontinha eu desço, fica um risco bem grosso. Aqui ficou com bastante água, ele quase não apareceu. E venho suavizando só essa parte de baixo, sem pegar em cima do risco. Veja novamente, eu peguei a tinta na ponta do pincel. Se o risco cair para a direita, o pincel vira para a direita. Olha, ficou bem grossinho. O chanfrado já vai fazendo esse degradê, eu só tiro essa parte excesso de baixo, sem encostar lá na parte de cima do risco, tá? Só embaixo onde fica esse sombreado.
Faço uns riscos para cima, outros para baixo. Já venho limpando aqui embaixo, tá vendo aquela manchinha ali? Suavizando. O chanfrado já deixa praticamente pronto e sombreado, só preciso tirar a marcação. Olha, aqui foi feito todo aquele esponjado com as cores, depois o efeito de veios com o pincel 00 ou chanfrado. Então o mármore aqui tá praticamente pronto, tá? É só agora a gente envernizar para dar um efeito de mármore mesmo. Então aqui eu vou usar esse verniz que é uma hidrolaca brilhante à base de água. Pode ser também verniz geral ou a laca chinesa, verniz vitral, mas eu gosto de usar esse já por ser base de água, tá? Que não tem cheiro forte, não tem solvente, eu tenho bastante alergia, então eu prefiro sempre usar a base de água. Pincel macio, aqui tem que ser um pincel bem macio mesmo, ali ele estava molhado, não deu pra ver bem, mas é um pincel bem maciozinho, pincel sintético. Pego o produto e venho espalhando sobre a peça. Essa hidrolaca, ela deixa um efeito de vidro mesmo, tá? No final vocês vão ver como fica brilhante e super lisinha a peça. Então eu vou passando, como ela é uma peça vertical, a hidrolaca costuma escorrer, então eu não pego muito produto. Pego um pouquinho e passo 2 ou até 3 demãos, tá? Se fosse uma superfície reta, poderia passar ela bem grossa e deixar. Mas como ela escorre, então eu passo a mão mais fininha, vou passando e já tirando o excesso. Se eu vejo que está escorrendo, eu volto com o pincel de novo e não deixo escorrer. Ele é um verniz mais grosso esse, tá? Por isso que ele fica uma camada assim, bem parecendo vidro mesmo. Ou parecendo mármore, que aqui vai ser um mármore polido, tá?
Depois de seco, eu venho passando uma segunda demão. Sempre passando com o pincel bem macio, tirando os excessos e cuidando para não escorrer, tá? Sempre olhando, ver se tem alguma partezinha escorrendo, que é comum escorrer. Aí venho tirando o excesso, às vezes precisa até, quando ela começa a querer secar, que daí eu vejo que tem um escorridinho ali, eu molho um pouquinho o pincel na água para suavizar aonde está escorrendo. Então essa já é a segunda demão da hidrolaca. Depois da peça bem seca, venho colando esse EVA embaixo, que é para não riscar o móvel onde ela vai ficar apoiada. Pode ser EVA ou feltro, tá? Eu faço a marcação com lápis, corto com a tesoura um pouquinho menor e venho colando. Vou usar cola branca de PVA, passo com o pincel. Então, todas as peças de gesso eu colo embaixo, ou EVA ou um pedaço de feltro. E aqui está a peça pronta, vejam que brilho que ficou e super lisinha, passa a mão, é bem lisinha, parece vidro mesmo, não tem como dizer que é uma peça de gesso. Então ficou um efeito marmorizado, vitrificado, cheia de brilho, bem lisinha. E é uma peça estilizada, uma releitura da Vênus de Milo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, compartilhar, deixar o seu like e de se inscrever. E até o próximo vídeo.